Estamos começando mais um Entendi. webinar do Grupo Fer- Estamos começando mais um webinar do Grupo Ferreira Torres, desta vez trazendo um assunto extremamente relevante para todas as empresas, especialmente para as instituições de ensino, que é a reforma tributária, que está aí batendo a porta e precisamos, enquanto empresários, empreendedores, gestores, estarmos atentos a isso. Agradeço a participação de todos, as instituições, os senhores gestores, e agradeço especialmente a um grande parceiro, a um amigo, de São Paulo, Evox Fiscal, na pessoa de Daci Júnior, que é especialista em reforma tributária. Daci, muito obrigado por ter reservado seu tempo e energia para este rico momento e esperamos agregar, trazer conhecimento para todos os educadores, todos os empresários que estão aqui. Daci, ele é especialista em reforma tributária, é fera e com certeza vai transmitir muito conhecimento, muito conteúdo para todos nós. É, a webinar, como todos já sabem, do Grupo Ferreira Torres, ela é realizada no período de 1 hora aproximadamente. Daci, ele vai ficar à vontade, vai ter o seu tempo para expor o conteúdo. Durante a exposição, fiquem à vontade, gestores, para dúvidas, questionamentos no chat. Eu vou estar ajudando aqui já, Daci e vocês. Mas depois, da apresentação, reservaremos um momento para uma eventual interação. E aí a gente, neste momento, vai liberar os áudios. Aproveitem a oportunidade. Eu dou graças a Deus de ter conhecido a Evox, de ter conhecido Darcy Gessino, e disse, vou, por que não, convidá-los para este momento e termos essa 1 hora de muito conhecimento, de muito conteúdo. Darcy, é com você, meu amigo, fique com Deus e vamos embora. Olha, Luiz, muito obrigado pela apresentação. Saiba que é uma honra. Eu espero de alguma forma nesses 50 minutos agora, então poder contribuir bastante e levar um pouco de dignidade para esses empresários, porque a pior coisa do mundo é no mundo tributário você ser refém daquele assunto que talvez não é o que você mais conheça e você se pega numa situação de surpresa, você talvez é o último a saber, e quem é o último a saber no mundo tributário paga mais caro por isso. E de alguma forma a gente espera aqui que desse mal o pessoal que não sofra, tá ok? Olha, para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, um dos diretores aqui da Evox Fiscal. Aqui nós somos um grupo de contadores, tributaristas, perito econômico, societário e criminal. De fato, já tem desde a emenda constitucional 132, no final de 2023, eu venho trabalhando forte com a reforma tributária, participando de congresso, ora lá em Brasília, ora como aluno, ora como palestrante, mas de lá para cá o negócio e o problema sempre é o mesmo. O que falta ainda é elevar o nível de consciência dos empresários, porque o empresário não consegue pedir ajuda por um problema que ele não sabe que existe. Então, o meu intuito aqui é elevar o nível de consciência para vocês saberem onde está pisando. Eu não sei se é ruim ou se é bom, mas o fato é que não saber é perigoso. Então, eu espero que, de alguma forma, vocês saiam melhores do que entrou. Luiz, eu acho que é isso. Nós temos 50 minutos, é isso? Qual é o horário? Só para a gente saber. Tem momento de Fique, perguntas? Depois você me fala. fique à vontade, meu amigo, assim, 40, 50 minutos, se você quiser se estender, mas normalmente 40, 50 minutos durante a sua exposição, os áudios fechados, mas vou ficar te ajudando aqui no chat, e depois a gente abre os áudios para uma eventual interação, mas é com Perfeito. você. Perfeito, maravilha. Vamos lá. Olha, eu não sei quais são. Nós temos várias pessoas aqui, eu não sei qual é o regime de cada um de vocês. Nós estamos em 22 pessoas. Talvez tenha empresários aqui que é do lucro presumido, talvez a maioria é do Simples Nacional. Se você observar, e se for na proporção, nós temos no Brasil 7,8 milhões de empresas no Simples Nacional e lucro presumido 1,8 milhão. E colégio, né, na maioria das vezes aos que eu conheço, são simples. Então eu vou tratar como nessa percepção de simples ou presumido. Fique à vontade. Se alguém falar, eu sou real, acredito que seja difícil encontrar alguém do lucro real aqui, mas fique à vontade se quiser perguntar e interromper.
Olha, eu começo fazendo uma provocação com todos vocês que o empresário hoje, principalmente o médio, e médio perante aos olhos da Receita, é aquele que fatura menos de 240 milhões por ano, tá? Dali para baixo, o médio pequeno, principalmente, ele vive o financeiro, né? Ele paga um boleto, ele recebe um TED, um Pix, um DOC, ele cobra, então ele cobra, ele recebe boleto para lá, boleto para cá, ele vai ao banco, ele paga um boleto sem se preocupar com a nota fiscal, né? E às vezes ele, quando ele recebe, em momentos separados, ele vai lá e declara. Ora ele declara, ora ele não declara, mas é momentos separados. Então ele entrega para a contabilidade vai conciliar aquilo, e no mês seguinte aquele tributo é confessado. Quando aquele tributo é confessado lá na declaração pela contabilidade, aí a partir dali ele deve a DAS ou a DARF, né? Na maioria dos empresários aqui talvez seja Simples Nacional, então eu vou falar muito de DAS. Pois bem, será que é dessa forma que será? Porque se o empresário hoje ele vive o financeiro, veja que existe muitas operações, talvez é claro para vocês que quando vocês compram a mercadoria, está muito claro que para vocês têm que pagar ICMS. Então, quem vende mercadoria paga ICMS. Então, portanto, ele tem o Estado como órgão fiscalizador. E vocês que são de serviço, está muito claro para vocês que vocês têm que pagar o município, vocês têm que pagar o ISS, porque ISS é serviço. Tá, mas e quando então vocês estão alugando? Porque se eu for alugar um carro, um vestido de festa, uma caçamba, uma bitoneira, não existe obrigação de fazer. E ao mesmo tempo não tem a circulação da mercadoria. Então veja que alguns exemplos não pagam nem ICMS, nem o ISS. Tá, às vezes eu vou comprar um software, eu não sei se software é ICMS ou ISS ou um streaming, tá? Será que eu vou ter esse problema o ano que vem com a reforma? Porque com o IBS, o legislador diz, olha, tanto faz o que você faz. Se for locação, se for mora, se for permuta, se for uma aviação, se for qualquer coisa, tem base de cálculo de IBS, CBS. Então, partindo do princípio que hoje o país emite 1 bilhão de notas e cupons fiscais, e declarações, a partir do ano que vem será 70 bilhões, porque tudo precisará de nota. Então, portanto, se tudo precisará de nota, aquelas coisas que envolvam Pix e que não tenham nota são coisas que automaticamente vão para a malha fina. Então, vamos lá. Hoje nós apostamos numa ineficiência do fisco. Será que essa mesma ineficiência, porque a gente pensa o seguinte, olha, eu aprendi muito com o chat GPT, eu sou bom no cloud, e a Receita, será que eles não têm inteligência artificial lá também não? Então vamos lá, então acontece duas coisas. Inteligência artificial para nós, inteligência artificial também para a Receita. E se hoje emite 1 bilhão de nota e o ano que vem será 70 bilhões, então tudo deverá ter nota. Aí aquelas pessoas que talvez não declara tudo, é bom se preparar para sanções e uma contabilidade perfeita. Eu costumo dizer que eu sou mensageiro de boas notícias, eu vou trazer coisas boas aqui para vocês. O que a gente tem que pensar é uma sonegação, uma meia nota, essa inteligência buscada em pagar menos tributo, muito dos clientes que nós atendemos aqui, a gente percebe que dá para ter uma noite de sono, às vezes economizando muito mais do que a própria sonegação e o sistema que ele trabalhava hoje, sem contar na noite de sono. Por exemplo, se vocês compram hoje uma calculadora dessa aqui, ninguém sabe quanto tem de tributo aqui dentro. Porque às vezes você comprou por R$ 20, você comprou no shopping e você não sabe nem o regime daquela empresa. Então você comprou talvez numa empresa do Simples, que comprou de um distribuidor, que comprou de uma indústria. Essa indústria contrata um contador, ela contrata um advogado. Então, no sistema que nós temos hoje, você paga um tributo. Talvez aquela empresa que contrata você não toma crédito, de repente ela que comprou de você beneficia aquele produto, aquele insumo e revende a calculadora, e a outra que comprou toma ou não toma. Então, onde eu quero chegar? Nós estamos numa sistemática de cumulatividade. Porque você pode ser colégio, você pode ser médico, você pode ser contador, você pode ser advogado. Você não vive numa ilha.
Você compra coisas, você compra energia, você compra aluguel, você compra uniforme, você compra um detergente para limpar o chão, você compra um café da cantina, você compra coisas. Seja lá qual empresa que você for, você compra coisas. E nessas coisas tem tributo. Então vamos lá. Toda vez que eu compro ou eu vendo alguma coisa, naquela coisa tem tributo do consumo. Quando eu encontro um lucro, eu tenho tributo sobre a renda. O foco nosso hoje aqui será no tributo do consumo. O tributo do consumo é quando eu presto um serviço, tá? Pois bem, ou um serviço, ou uma operação, ou uma venda, seja lá o que for. Então, senhores, eu queria, de alguma forma, agora é, jogar vocês, começar a jogar vocês para 27, começar a jogar vocês para os próximos anos. E a partir de agora eu espero só ser um mensageiro de boas notícias para vocês. Mas antes, eu preciso compartilhar uma tela, que é uma tela um pouco teórica, mas ela é fundamental. Ela é fundamental para vocês, para a gente falar a mesma língua. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só um instante. Essa tela que vocês estão visualizando aqui, porque você vai falar o seguinte: olha, Darcy, eu sou Simples Nacional. Porque você não paga, que é do Simples Nacional, você não paga o PIS e COFINS separado do ISS. Você paga PIS e COFINS, ISS, Imposto de Renda e Contribuição Social, tudo dentro da DAS. Nós vamos chegar lá, nessa DAS. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, senhores. Esse PIS e COFINS que você paga dentro da DAS ou fora da DAS só existe mais 7 meses. Em 2027, 2028 não existe mais o PIS e COFINS. Então, portanto, eu vou focar nisso. Eu não vou falar muito do ISS, porque o ISS ele continua existindo até 31/12/2028. Então, esse aqui é o período de transição da reforma tributária. Mas nós vamos focar onde não tem período de transição, que é o PIS/COFINS para a CBS. Ah, mas será que eu sendo do Simples eu seria afetado? Então, o nosso slide não é esse. O nosso slide é esse aqui. O ICMS e o ISS permanece. O imposto de renda e a contribuição social permanece. O previdenciário, que é a alíquota CPP patronal, permanece. Então, o que vai mudar para nós vai ser o IPI, não tem para vocês, mas muda o PIS e a COFINS, porque ele será extinto e no lugar dele entra a CBS. Eu vou jogar um pouco lá para as empresas do Simples Nacional, porque talvez aqui vocês estão acostumados. Você está compartilhando com vocês, Luiz? Deixa eu só parar aqui, ó, só um pouquinho. Você Sim, está Daci. compartilhando? Você Ah, está compartilhando? isso, sim, sim. Perfeito. Vê se vocês concordam comigo. Essa aqui é a vida. Eu coloquei aqui como exemplo. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Eu vou colocar uma do Simples. Você veja que eu coloquei comércio, tá? Fica melhor se eu falar de serviço, que vocês são serviço. Uhum, uhum, Então, só um instante que eu vou trocar a calculadora. Voltei e achei vocês. Eu posso considerar como exemplo um faturamento 100 mil por mês? Pode ser assim? Em média? uhum, 100 mil por mês? Tá isso. bom. Dá 1.200.000 por ano? Tá bom. Então, assim que compartilhar, me avise, por favor, tá? Tem aviso. Pronto, compartilhado. Compartilhou? Isso, Então compartilhei. então eu estou diante aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Só mudar para o lado. Eu coloquei aqui ensino médio, tanto faz, mas eu queria ver somente a calculadora. Eu vou falar com vocês de 27 e 28. Se eu estivesse falando com uma empresa que vai fabricar, vai, construir uma ponte, um estádio, comprar galpões, enfim, aí a gente estaria falando do que acontece em 2033, em 29. Mas serviço eu costumo colocar só para o que vai acontecer próximo. Às vezes eu vou conversar com a empresa, ela fala: Não, Darcy, eu quero saber o que vai acontecer no mês seguinte. Eu vivo um mês de cada vez, né? A gente sabe que determinados serviços a margem não é tão grande e o investimento também não é tão grande para ficar fazendo projeção de 10 anos. Então, por isso, nosso foco é 27 e 28. Senhores, a todos vocês que estão aqui do Simples, Simples está garantido até 2077, tá? Permanece essa oportunidade. Vai valer a pena é outra história. Eu estou diante aqui de uma empresa do Simples de serviço anexo 3 que fatura 100 mil reais em 2026. E ela tem uma alíquota de 13,03.
Então, ela paga o IRPJ, CSLL, ela paga o PIS, ela paga o COFINS, ela paga CPP patronal. Na verdade, é uma das grandes vantagens do Simples Nacional é não pagar a patronal por fora, paga dentro da DAS e sai muito mais barato, até porque uma empresa de serviço, na maioria das vezes, tem uma importante quantidade de colaboradores, então faz com que ela economize a escolha do regime do Simples, tá? E o ISS, aquele que seria para a prefeitura num pagamento à parte, também vai Uhum, junto dentro da DAS. Então, assim, portanto, o empresário do Simples que fatura em média 100 mil por mês, ele tem uma DAS de 13.030. Ponto, é isso. Ok? E o que acontece então? O que acontece é que com a reforma tributária ele vai manter o mesmo valor. Veja aqui, a única diferença é que a gente tira o PIS e a COFINS e entra a CBS no local, mas o valor é o uhum. mesmo, os mesmos 13.030. Agora eu vou parar de compartilhar aqui e a gente daqui a pouco volta. Lembra que eu perguntei para vocês se está garantido até 77, vale a pena, é outra história. O que que a gente tem que pensar aqui? Primeiro eu vou começar porque o Simples Nacional, ele não, recolhe os tributos de forma unificada. Vocês viram ali, PIS, COFINS, IR, CSLL, ISS, tudo junto. Quem recolhe de forma unificada não está no regime regular. Quem não está no regime regular não toma crédito das compras. E o ano que vem, o que a reforma traz é uma não cumulatividade plena. O que quer dizer que ninguém sabe quanto que tem de tributo nessa calculadora que é R$ 20, porque aqui às vezes é 8 de tributo e 12 é a calculadora. Só que com a reforma tributária você vai saber que essa calculadora é 18 e vai ter por fora em 2027 R$ 2 de CBS. Só que se você for do simples, o preço é igual ao custo, porque você não toma crédito. Se você for do lucro presumido real, o preço é 20, o custo é 18, porque tem 2 de crédito. Tá, então peraí um pouquinho. Então quer dizer que se eu for do Simples Nacional, regime unificado, todas as mercadorias que eu comprar, eu vou comprar mais caro que a empresa do lucro real do presumido? Sim, porque eles tomam crédito, você não. Tá ok? Ah, mas qual que é a vantagem então em estar no Simples? São duas. Primeiro, eu falei que é da patronal, mas o importante agora é o seguinte: eu vou compartilhar aqui novamente. Essa parte está claro, né, Luiz? Talvez eu pergunte para Tá, você representando todo o time. não, tá fluindo muito bem. Tá fluindo bem, né? Então deixa eu É, compartilhar aqui, ó. Então pensem comigo, senhores. De novo, vamos repetir. Simples Nacional, garantido até 2077. Já falei que quem está no Simples recolhe os tributos de forma unificada. Quem recolhe de forma unificada não toma crédito, mas em compensação, olha a diferença do CBS para quem está no unificado, para quem vai para o regular. Até nessa tela aqui, ó, eu coloco aqui o Simples regular, olha aqui a diferença. Veja, agora eu fui para o regular. O CBS é por fora. Então a grande pergunta é: o que é mais barato? Pagar 9,3 por fora, somente por fora, e tomar crédito de tudo, ou os 2,16 e não tomar crédito de nada? Só que antes de fazer essa provocação, eu queria dizer o seguinte: quem é do setor de educação não é 9,3. Aqui é 3,72. Então, se eu colocasse aqui, ó, 3,72, que é o de vocês, que é educação, médico, educação, produto para alimentação humana, 60% de redução na alíquota. Então, o que que é mais barato? 2,16 por dentro ou 3,72 por fora e todas as minhas compras eu tomo crédito? Essa é a provocação que vocês têm que fazer. Porque veja, se eu estou diante de uma diferença aqui de mais ou menos 2,5, com R$ 20.000 de compra é suficiente para zerar R$ 100.000 de saída. Tá fazendo sentido essa conta, Luiz? Tá fazendo sentido? uhum, Então, uhum. então, o que vocês têm que colocar na cabeça é o seguinte: se hoje é por dentro e eu não tomo crédito, mas eu tenho a opção de pagar 3,72 por fora e eu tomo crédito de tudo, o que que é melhor? Depende de quê? Daquilo que eu compro. E fazendo uma conta de padeira, mais ou menos assim. E não tem erros que eu vou falar para vocês agora.
Se vocês têm de compra 20, mais de 20% sobre o seu faturamento, não contabiliza pessoas. Pessoas é CLT, não contabiliza pessoas. Se você tem de compra, eu estou colocando agora energia, aluguel, detergente, água, uniforme, cadeira, investimento, coisa, celular, computador, qualquer coisa, tirando bebida alcoólica, coisas de uso e consumo pessoal. Um relógio de luxo, um relógio de paredes, pode. Hum. Se você tem um faturamento de 100 mil e compras e custos que não são CLT, 20 mil reais, vale a pena você ir para o regime do Simples Nacional Regular. Ponto, é isso. Compras mensais, não é assim? Compras mensais de Compras papel. mensais. É porque Sei. às vezes tem coisa sazonal. Porque às Uhum, vezes uhum. você faz uma reforma, você não faz reforma todo mês, mas Não. você fatura 100 mil, mas fez uma reforma de 200 mil. Então Uhum, você toma um crédito por muito tempo. uhum, Entendeu? Às vezes você compra um veículo e esse veículo você consegue colocar para o colégio, porque tem que fazer sentido para o colégio, né? Se não fizer sentido, a Receita vai questionar e vai dar uma multa para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria questionar, e eu estou tentando jogar a reforma tributária aqui para vocês de uma forma mais simples possível, inclusive, ô Luiz, eu vou deixar ao final da nossa vídeo de hoje um podcast para que eles possam elevar o nível de consciência. Eu poderia então resumir o que nós falamos nos primeiros 20 minutos, que o primeiro grande risco é não declarar tudo. O segundo grande risco é você ficar quieto e nem procurar saber se é melhor simples regime regular ou simples regime unificado. Para vocês, senhores, essa história de simples regular e simples unificado, o simples regular não existia. O simples regular começa a existir agora em 2027. Não existia esse. É um quarto regime, porque hoje tem um lucro real, lucro presumido e simples. Agora nós temos o simples regular. O simples regular, em 2027, é o que paga o CBS por fora. E o CBS de vocês é um CBSzinho, porque vocês têm redução de alíquota. Então, senhores, sempre, qual é o melhor regime? O melhor regime é aquele que eu pago menos tributo. Às vezes, eu creio que eu devo estar levando dignidade aqui para vocês. E aí, Darcy, como é que eu faço para descobrir então se você já me explicou como é que faz o cálculo? Como é que eu faço para ser exato? Senhores, exato é só matemática, vocês sabem mais que eu. Então, se vocês quisessem ser, inclusive, exato com a Evox, no final eu falo do simulador de impactos que a gente faz aqui, tá? Mas vocês, se quiser fazer uma conta de padeiro, poderia fazer essa conta de padeiro aí de 20% de compra, se eu, no ano. Se no ano eu faturei 1.200.000 e eu tive aqui, ó, para eu não errar na frente de vocês que são professores, eu vou fazer aqui, ó, vezes ponto 2. Se você nesse um ano comprou 240 mil reais, você é regular. Se você comprou menos, é unificado, é isso. Ah, mas e o presumido, Darcy? Aí o presumido envolve outras coisas. Aí eu jogo os colaboradores para pagar a patronal, é outro tipo de conta. Eu já preciso saber a quantidade de funcionários. Para a gente não confundir muito reforma, eu acho que hoje nós estamos num primeiro passo. Então, Luiz, o que que eu penso? Eu faço algumas palestras sobre reforma tributária. Todas as vezes que eu fiquei falando no palco, e depois eu falei, vai viver sua vida e vai aplicar. Ninguém soube aplicar. Aquelas palestras onde as pessoas começaram a perguntar e participar, a pergunta dele ajuda o outro. Então, eu coloquei um overview aqui, dei algumas situações que pode acontecer, e eu acho que a gente poderia começar com pergunta, porque eles vão absorver certo. muito mais. Tá ok? Ficou clara Uhum. essa primeira parte, né? Claro, claríssimo. E caso alguém queira, os áudios estão liberados, né, Fábio? Existe Fábio é um parceiro nosso. alguém aqui do lucro Isso. presumido, que se tiver eu dou um exemplo, de repente até facilita mais os do simples entender. Alguém aqui é do presumido? Fiquem à vontade. Eu quero mostrar para vocês aqui. Eu é, acredito que, em sua totalidade, das seis são do Simples, viu? São todos do simples, É. né? Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, senhores. É, Vamos Renato, lá.
Renato, você quer fazer uma pergunta? Eu acho que Renato, meu amigo, Renato, da instituição de ensino Recrearte de Gravatar, uma cidade próxima aqui de Caruaru. Legal, legal. Prazer, Renato, falar com Oi, você. boa noite a todos. Boa noite. A gente, na verdade, já está nessa pegada aí, né, para a reforma. A escola é do Simples e, na verdade, o que a gente sente mais dificuldade, pelo menos de momento, são as pequenas atividades que a escola, toda escola faz, né? E com essa questão do Pix, todo mundo paga Pix. Hoje em dia a gente não pega valor espécie. Então, exemplo, a gente sente uma dificuldade porque, vamos dizer, a escola vai fazer uma visita pedagógica. Então, cobra-se uma taxa, né? Vamos dizer, é R$ 100 a taxa. E aí, dessa taxa, cai o Pix, e aí a gente está sentindo essa dificuldade, porque tem que emitir nota de tudo, né? Sim. Começar a emitir nota de tudo. Então, essa dificuldade da rotina que a gente está sentindo, né? Dessas pequenas coisas do dia a dia, de cantina, porque são valores pequenos e que geram um volume grande a mais de trabalho, de emitir nota e ter esse controle, né? Eu queria saber de você, assim, alguma dica prática, assim, nesse sentido. Vamos lá. É, nós temos dois tipos de obrigações, né? Nós temos primeiro a obrigação que a gente chama de principal, que é a obrigação de pagar, e a obrigação acessória, Da que é a sua- obrigação de declarar aquilo, não é isso? Então, pois bem, ah, essa. Eu falei para vocês aqui que hoje o país emite 1 bilhão de nota por ano. Se eu fosse mostrar para vocês, vou mostrar uma tela aqui, que é uma tela da Serpro, tá? Que é quem presta serviço para a Receita Federal. Eu costumo dizer que isso aqui é a simplificação da reforma tributária. Eu vou apresentar essa tela aqui, se aparecer para vocês. Apareceu? Não, não, Daci, tá. Apareceu agora. Isso aqui é a simplificação da reforma tributária. É óbvio que eu estou brincando, né? Se você olhar isso aqui, a gente acaba que não entendendo é nada, a verdade, né? Mas eu tenho que olhar para esse motor, essa arquitetura da reforma tributária, às vezes, para explicar isso aí para vocês. Na sua pergunta, olha, Darcy, eu vou começar a emitir nota fiscal do salgadinho que eu vendo um salgadinho na escola. Às vezes acontece isso, né? Confere? Eu vendo um salgadinho, eu tenho uma taxa disso, uma taxa daquilo. Mas o fato é que não tem saída. Hoje é emitido 1 bilhão de nota por ano e o ano que vem será 70 bilhões de nota por ano. Então, qualquer dinheiro isolado que saiu de uma conta e foi para outra precisa de nota fiscal. Agora, e se não tiver? O que acontece se não tiver? Pois bem, Boa pergunta. porque você pensa o seguinte, porque às vezes você é uma empresa de jogos esportivos, aposta esportiva. Espera um pouquinho, na aposta esportiva pode ganhar e pode perder. Qual é o valor da nota fiscal e qual é o tributo que eu pago? Porque às vezes tem um apostador que ganhou. Peraí, a responsabilidade do pagamento do tributo é do fornecedor. Quem está prestando o serviço, prestando a aposta ou entregando a mercadoria ou transporte, ou seja lá o que for. Então, nesse caso aqui da aposta, estou dando um exemplo para chegar na sua pergunta. A empresa, a banca, vai. Como é que ela vai emitir a nota fiscal de uma derrota? Então, banco, aposta esportiva, plano de saúde, eles vão emitir sobre o prêmio. Um banco é sobre o lucro, ele chama de spread. O plano de saúde é sobre o prêmio, o lucro sobre o prêmio. E essa aposta esportiva aqui, entre a vitória e a derrota, ela teve uma margem de lucro. Então, aquilo ali, ela faz uma declaração, a gente chama de DERE. Então, para esses cenários, aposta, nós temos o cenário aqui do banco e um plano de saúde e seguro de vida, essas coisas, não tem uma nota fiscal para cada dinheiro. Ponto. Tirando isso, qualquer coisa tem nota fiscal. Tá, mas aí eu não emiti a nota fiscal. Vamos lá, aí nós temos três tipos de coisas. A primeira é contar com a sorte. Quando a gente conta com a sorte, a gente aposta na ineficiência da Receita Federal. E hoje a Receita ela é ineficiente. Eu tenho muito parceiro contador aqui, eu sei as coisas que acontecem. Meia nota, meio crédito, não tem nota, zero nota.
enfim, muitas coisas. Por que que tem isso? Porque se você observar, quando você vai comprar um voo, não tem nota fiscal de voo. Quando você vai alugar um vestido de festa, uma caçamba, não tem nota fiscal de locação. Quando você, por exemplo, empresta dinheiro para uma pessoa, não tem a nota fiscal da mora, da permuta, da SAS, jogador de futebol. Então, tem uma série de coisas que acontece que não tem nota fiscal. Por exemplo, uma matriz para filial não tem a nota fiscal. É, mas é o que que acontece? Então, agora eles colocaram, tudo vai ter nota fiscal. Então, de novo, se tudo vai ter nota fiscal, por que que o seu Pix, o Renato, de R$ 100 não teve nota fiscal? Porque facilitou para a Receita agora te perguntar, porque chamou atenção, que antes ficava mais difícil. Veja, era 1 bilhão, agora vai ser 70. Então ele tem 69 bilhões de coisas que não acontece nota. Então fica mais fácil você passar despercebido. Então agora, como ela fechou o cerco e ela também tem inteligência artificial, ela vai te perguntar, Renato, por que que esses R$ 100 aqui ou esses R$ 10 do salgadinho aqui não tem nota fiscal? Se você tiver uma resposta muito boa de uma contabilidade perfeita, aliás, papel gigantesco das contabilidades a partir de agora, não sei se tem algum aqui. Se você não souber responder com a contabilidade perfeita por que que aqueles 10 não mereciam nota, aí vai vir uma multa de 75%, né? E ainda tem o descumprimento da obrigação acessória, que a gente chama de multa isolada. Como a ofício é mais cara que a isolada, nesse exemplo, você vai ter uma multa de 75%. Só lembrando que a grande diferença da multa de mora para a multa de ofício, as duas estão ligadas ao não pagamento. Porém, a mora é sobre um ato declarado. Eu devia o salgadinho, vendi o salgado, R$ 10. Eu tenho aqui R$ 1 de DAS para pagar, mas eu não paguei, mas eu declarei. Só declarei e não paguei. Então eu devo mora. Agora, quando eu não declarei, eu dei o trabalho para a Receita me pegar. Então ela vem por uma infração. Então, quando vem por infração, não é 20% da mora, aí é 75%. Então, Renato, eu acredito que apostar numa ineficiência da Receita não seja bom. Conselho que eu daria para você é: os sistemas estão muito mais rápidos. Você não tem que emitir a nota fiscal toda hora. E tem que ser, se for salgadinho, é um cupom fiscal. Se for outro trabalho, aí é uma nota. Você tem que ter sistemas rápidos. Então é automático. Por mais que ele não queira a nota, você vai ter que enviar, porque a obrigação de enviar a nota não é de quem está te comprando, é sua. Tá respondido, né, Renato? Tá tranquilo? Tem mais pessoas que às vezes queria fazer uma pergunta para nós? Excelente questionamento, Renato. Eu tenho certeza que foi a dúvida de muitos, né? É porque proibição sem sanção, se não É, tiver sanção, eu fico no proibido mesmo. no proibido. Essa é a lógica, essa é a lógica. Porque tipo assim, eu prefiro pedir desculpa que permissão, né? Pois é, pois é. Mas é importante saber o tamanho da sanção. Mas o fato é que a gente aposta na ineficiência. Né? Vai ter É, gente que vai pagar para ver, não tem jeito. é. Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. In- Acho que in- Inclusive, Daci, eu tenho que fazer um registro e agradecer a você, a Evox Fiscal, né? E tem me ajudado muito, viu, também. Porque assim, na nossa correria, no dia a dia, a gente vai deixando um pouco para amanhã, sempre para amanhã. E aí é um ponto importante que a gente não pode deixar, até porque, olha, tá batendo, tá batendo a porta e precisamos ficar atentos diante de toda essa sua explanação. Por isso que até no final mesmo, até reforço, se você puder, meu amigo, o simulador, a gente encaminha para os gestores que estão participando desse momento aqui. Luiz, você conhece um pouco do nosso trabalho. A Evox é uma empresa que não quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Eu vou falar um Uhum. pouquinho do simulador, por que que a gente criou esse simulador, e daqui a pouco eu vou dar alguns outros exemplos. Mas lembra o seguinte, eu vou bater a minha meta com vocês se hoje vocês, no final dessa vídeo, vocês se der conta e levar ao entendimento que quem tem que dominar e quem tem que tomar a decisão do melhor regime tributário para vocês, por mais que a contabilidade faça um trabalho perfeito, não pode ser a contabilidade. Você pode até não ser muito craque de tributo, mas se você fica refém e um terceiro, alguém que está fora da sua empresa, domina o regime e escolhe por você, você acaba sendo um deslize.
Porque tem muitas vezes que contabilidade indica para você o simples, porque o simples é mais fácil para você, mas às vezes mais fácil para ele também. Não estou falando que o simples é ruim, eu até acredito que para colégio é o melhor regime, tá ok? Mas você teria que ter a dignidade de saber quanto que você pagaria se você tivesse no presumido. Eu acho que essa é a matemática que teria que ter. Porque essa dúvida que deve dar dor no rim de vocês. Cara, será que é isso mesmo? Eu tenho que engolir, pronto, acabou? Por isso que eu falo, tô escrevendo um livro agora que o título dele é O que acontece quando o empresário entende de tributo, né? O que acontece com a empresa quando o CFO, na verdade, quando eu sou um barbeiro, eu sou o CFO. Eu sou o único barbeiro da minha empresa, então eu sou o único. O que acontece quando aquele cara entende de tributo com a empresa dele? Será que é ruim ou bom, né? Mas, pois bem, a questão do simulador que a gente estava dizendo aqui é assim, imagina que a gente vai participando de congresso, de palestra, como aluno, como professor, chega uma hora que você se acha bom, fala, agora eu tô bom de reforma, agora eu tô craque, então eu vou chegar lá na JBS e ofertar para eles o simulador de impactos da reforma. E quando eu oferto para eles o simulador de impacto não, uma consultoria, eles não contratam a consultoria. Eles não contratam porque ele não consegue pedir ajuda para um problema que não sabe que existe. Aí eu oferto por 50 mil para a JBS, ela não contrata para Coca-Cola, enfim, para várias empresas, ninguém contrata. Aí quando a gente faz uma palestra lá dentro, ele fala, opa, preciso. Aí eles passam a contratar por um valor até mais alto. Mas como a gente não consegue a todo momento fazer palestra em todas as empresas, a gente precisava de algo que substituísse essas palestras, que aí nós criamos o simulador de impacto. Só para vocês terem uma noção, eu vou apresentar aqui um tabelão, é um Excel, é uma imagem feia. Todo simulador vai em um Excel, porque você, por mais que você seja colégio, em compras de um ano, você comprou 400 coisas. Você comprou uma calculadora dessa, um álcool gel, você comprou água, você comprou energia, e você foi comprando serviço, uma limpeza, um mecânico, enfim, instalação, jardim, eletricista, você comprou coisas, né? E essas coisas vêm num tabelão de Excel. Esse tabelão de Excel, eu vou mostrar para vocês aqui. Lembra de uma coisa, senhores. O cliente de vocês não toma crédito. Ele não toma crédito porque colégio é uma coisa de uso e consumo pessoal. Então, ele não toma crédito, mas de repente vocês podem tomar crédito. Mas você fala, Darcy, não, mas eu quero no regime regular. Aliás, eu quero no simples unificado. Do jeito que eu sou, eu quero ficar até 2077. Por que que eu faria um simulador? Aí porque as pessoas que vendem para você não estão no simples, ou é pessoa física, ou é lucro presumido, ou é lucro real. E na troca de tributo, vai modificar o preço. E quando modificar o preço, essa calculadora que você compra hoje da papelaria por R$ 20, ele vai querer vender para vocês por 25, simplesmente alegando reforma tributária. Aí quando você fizer a troca de tributo do antigo por novo, você vai falar, meu amigo, não era 25, era para ser 19. Eu fiz a conta. Por que você quer vender por 25? Se você quiser aumentar, ok, a empresa é sua, mas alegar reforma tributária não, porque eu fiz a conta aqui. Daquelas coisas que você comprou esse ano, aí eu comprei um café, eu comprei um chopp, eu fiz uma picanha. A picanha, esse ano, ela tem PIS e COFINS. O ano que vem ela não tem CBS, ou seja, a picanha tem que ficar mais barato. Aí, o açougueiro que vende para vocês uma picanha hoje por R$ 100, alguns quilos de picanha, 1,5 kg, vai querer vender aquele mesmo 1,5 kg por 115. Então, essa é a dignidade do simulador. Vou dar dois exemplos aqui para vocês, porque o Luiz falou do simulador. Então, eu acredito que para vocês ela mata duas coisas. A percepção, será que se eu for para o regime regular, eu que teria uma mensalidade de R$ 100, eu agora essa mensalidade não, mensalidade de exemplo de R$ 1.000. Essa mensalidade vai para 1.050 na troca de tributos. Mas o pai do aluno não toma crédito. Se ele não toma crédito, a relação preço, crédito, custo é a mesma. Preço é igual custo, porque ele não tem crédito. Então ele saiu de 1.000 para 1.050. Ele vai falar para você: eu vou sair da escola. Aí você vai pensar.
como é que eu faço para manter o preço sem perder a margem? Aí você vai perceber que você não tomava crédito da contabilidade e passou a tomar. Não tomava crédito dos materiais de limpeza, dos materiais de escritório, da energia e do aluguel. Então, tudo aquilo que você compra ficou mais barato. Então, ainda que, se você for para o regular, a troca de tributo, o que era 1.000, precisaria ir para 1.050. Mas você se está diante de uma ameaça, onde você tem que manter os mesmos 1.000, você vai perceber que você tem R$ 100 de crédito na entrada, você vai falar, opa, se eu quisesse, eu poderia vender por 950, que a margem manteria. Isso é. Quando eu falo de reforma tributária aqui, senhor, o tributo é só desculpa. Nós estamos falando aqui é de preço, margem, resultado, necessidade de capital de giro e lucro. É isso. O nosso assunto aqui é mais economia do que tributo. Tá? Acho que está claro isso aqui para vocês, né? Uhum, Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, eu encontrei aqui um laboratório de análises clínicas, que é a mesma coisa que vocês. Quem tira exame, quem faz exame de sangue não toma crédito. Ah, sabe aquele negócio de tudo dá crédito? Não, o consumidor final não toma crédito. Quem tira sangue não toma crédito, quem é o pai do aluno também não toma crédito. Então o exemplo vai servir para vocês. Então por que que ele contratou o simulador? Deixa eu compartilhar aqui agora. Esse tabelão é uma imagem um pouco feia, mas é o que mais salva os empresários, tá? É porque no. Deixa eu aumentar aqui, porque às vezes tem pessoas com celular. Imagina esse laboratório aqui, que eu tenho que mostrar todas as compras dele. Igual vocês que compram material de escritório, café, as coisas, açúcar, vocês compram energia. Essa empresa aqui compra contador, ela compra o restal de rubela, que eu não sei o que que é isso. Ela uhum, compra vários remédios que eu não sei o nome. Mas o fato é que ela tem esses fornecedores, igual vocês têm fornecedores de uniforme, de algumas coisas. Então, eu vou escolher, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou pegar esse. Esse, por exemplo, é um nome mais fácil de falar. Aqui, ó. O Ferritim. Ferritim Alexis E2G. É a empresa que vende para eles, ela do lucro presumido. Então, eles compram por ano R$ 30.000 de ferritim. No ferritim não tem ISS, mas ele tem CMS, ele tem IPI, um pouquinho só de IPI. Deixa eu ver aqui, ó, ele tem COFINS, PIS e COFINS. Então, o que eu falei para ele é o seguinte: total de tributo hoje desse ferritim é 3.284. Então, ele que pagou 30.652, a compra líquida é R$ 27.000. Senhor, isso aqui é a essência da reforma. Quanto, as coisas que eu compro hoje eu não tomo crédito, mas quem me vendeu paga tributo. Como vai trocar o tributo do antigo desse ano para o novo do ano que vem? O ano que vem, será que vai estar mais barato ou mais caro? Mesmo que eu não tomando crédito, o que vai acontecer? Será que ele vai me enganar? Então vamos lá. Ele paga, na verdade, a compra líquida é R$ 27.000 e agora com a reforma tributária, ó, igual vocês, redução, 60% de redução. Vai colocar o IVA por fora, o novo tributo é 3.065 e sabe aquele ferretim que em 2026 é 30.600? O ano que vem ele deverá ser vendido por 30.432. E eu quero fazer uma provocação para vocês agora. Você acha que essa empresa aqui que vende o ferritim por 30.600 vai falar para o laboratório, ou a empresa que vende uma vassoura vai falar para vocês: olha, eu analisei aqui o meu tributo antigo, que era o PIS e COFINS, eu tiro o PIS e COFINS, tiro o IPI, que não vai existir mais para ele, coloco o novo tributo, ou agora o CBS por fora, e aquilo que eu vendia por 30.600, o ano que vem é 30.400, porque eu preciso manter a minha margem. Você acha que é esse o argumento que ele vai chegar para vocês? Ou não, ele vai querer vender por 33.000, 34.000. Aí vocês vão perguntar, peraí, por que que você está aumentando o preço? Ele vai falar reforma tributária, você vai falar, não, não, aqui não. Fala outra coisa, porque reforma tributária a conta eu fiz. É isso. O simulador de impacto é para olhar para todas as compras, todas as vendas. Será que o ano que vem eu continuo mantendo minha margem? Tem chance de aumentar ou diminuir? Porque quando você olha, eu sempre falo, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas não olhar para a oportunidade ou risco é perigoso. Então, o simulador de impactos ele traz uma dignidade. Para quem tiver interesse em matar a sua curiosidade, o custo dele é 3,5 salários, apenas uma vez, 3,5 salários, inclusive pode ser parcelado em 3 vezes, tá?
É importante vocês saber que eu estou aqui para servir, mas a Evox ganha dinheiro é com simulador, é com consultoria, é com várias outras coisas, tá? Nós estamos aqui, o Luiz, ele faz parte não sei se você falou para eles, mas nós temos uma mentoria com o Thiago Brunet, lá em É conjunto. isso. Nós temos lá, estou aqui para servir, mas tenho interesse em vender isso para vocês. Então espero que vocês tenham anotado. Depois, Luiz, eu mando para você aqui uma breve apresentação do simulador e você passa para eles, tá? Uhum. Então para tirar a dúvida pega todas as compras no XML, todas as vendas. Ah, Darcy, mas eu não emiti nota fiscal de tudo aquilo que eu vendi. Mas o que vale não é a exatidão, porque o ano que vem você vai ter que ser exato. O que vale é você se preparar para a essência. A não mudança de cultura é o que pode quebrar um colégio, tá ok? E também a não caída em armadilhas, quem que vai me trazer armadilha? Os meus fornecedores. É aquele cara que faz uma limpeza, uma atividade de vigilância e segurança privada, uma atividade de terceirização de mão de obra que faz portaria, que vai querer aumentar o preço desproporcionalmente ao que deveria ser. Tá claro isso aí, ô Luiz? Acho que ficou claro essa parte, né? Tá claro. Perfeito. Perfeito. Luiz, é isso. Eu tentei bater a meta no tempo aqui com vocês. Tem mais uma pergunta da Cia aqui no Vamos chat. lá. Jason, é do Colégio Alternativo aqui de Caruaru, acredito. E aí, olha, Daci, a questão do split payment, eu acho que essa é a expressão, que é a questão do imposto ser retido no recebimento automaticamente. Como que vai funcionar para empresas simples ou de outros regimes? Eu vou explicar o split payment, mas saiba que para o ano de 2027, ela é só para o mercado B2B, que é empresas para empresas. Como vocês são empresa vendendo para o pai do aluno, ela nem tem essa opção ano que vem. Então, ano que vem ela é opcional para o mercado B2B. Mas já que você perguntou, eu vou explicar aqui para vocês, tá ok? Deixa eu compartilhar aqui o split payment. Vamos supor, e nós estamos nesse exemplo lá em 2033, mas eu quero que vocês se atentem à essência da coisa. O que que acontece? Deixa eu só arrastar aqui a minha telinha. Vocês não. Acho que aqui vai dar para apresentar para vocês. Só um instante. Deixa eu baixar aqui. Pronto, acho que aqui deu. O que que acontece? Nós estamos lá em 2033, por isso que eu coloquei 28%. Vamos supor que você comprou uma cadeira agora em maio. Uma cadeira que vale ou várias cadeiras que vale R$ 12.800. Hoje nós estamos acostumados com o tributo por dentro. Com a reforma tributária, é igual nos Estados Unidos, na Europa, o tributo é por fora, porque o tributo do consumo é de quem compra. O tributo do consumo não é de quem produz. Quem paga o tributo, então, quem está comprando, por isso que ele é por fora. Então você vai vender uma cadeira de 10 mil mais 2.800 por fora. Então a cadeira é os mesmos 12.800. O que que acontece? Aí você vende a cadeira a prazo para vocês, que é do colégio. O fornecedor de cadeira vendeu para vocês para pagar em julho. E o que que acontece? A responsabilidade do pagamento do tributo é do fornecedor, mas o crédito é do adquirente. E esse adquirente não pode ser pessoa física, consumidor final. Ele é vocês, que é um colégio, que fatura com outras coisas. Então vocês vão tomar crédito, ok? Lógico, se for no Simples Unificado, não toma crédito. Mas vamos pensar. Olha, veio a cadeira aqui, eu estou tomando crédito, eu sou do regime regular, e ele me vendeu ela por 12.800. Só que aí ele me vendeu a prazo. Se ele me vende a prazo, como é que eu explito se é a prazo? Eu já vou explicar o split, tá? Só tô primeiro explicando a essência. Espera um pouquinho. Se ele me vendeu a prazo, não existe split payment, porque eu combinei de pagar ele em julho. Então, em junho, quem te vendeu a cadeira vai ter que pagar os 2.800 do IBS e da CBS, porque a responsabilidade do pagamento do tributo é do fornecedor. Só que ele não paga. E se ele não paga, o crédito é zero. Tá, mas aí você vai visualizar como colégio num local chamado apuração assistida. Você vai visualizar isso ano que vem. É como se fosse um conta corrente de um banco, de um Bradesco, lá, Santander. Cada vez que eu vendo um serviço, eu devo um pouco. Cada vez que eu compro, eu tenho um crédito. Então, eu não dependo do mês seguinte para o contador lançar e eu descobrir depois do lançamento dele quanto que eu devo. Conforme os dias e as horas vão acontecendo, você está vendo seu débito, crédito na apuração assistida, tá? Então, vendi, comprei, e eu tô devendo R$ 10, agora eu tô devendo só 9, porque eu comprei alguma coisa. É assim. Só que você viu lá no crédito não apropriado que quem te vendeu a cadeira não pagou tributo. Você vai ligar, ô irmãozinho, deixa eu
Comprei a cadeira, você não pagou o tributo, estou precisando do meu crédito, né? Imagina, e é isso que vai acontecer. Ele não paga. Aí quando for em julho, quando você for pagá-lo, nessa hora aqui, aí sim, você faz o split payment, você faz um pagamento, um Pix, você faz um cartão de crédito de alguma forma, aí vai 2.800 para a União e 10 para ele. A questão é que como ele é responsável pelo pagamento do tributo, ele não vai pagar 2.800, é 2.800 mais juros e multa. Só que você não toma crédito de juros e multa. Ele paga juros e multa e você não toma crédito de juros e multa. Então, para quem vai para o regime regular, onde toma crédito de tudo e compra a prazo, você vai modificar os contratos e falar: olha, mora para Receita e mora para mim. Agora vamos ver no caso de o split payment, ele vendendo para você por ele. Vendeu a cadeira por 12.800 à vista. Fácil. 2.800 para um lado, 10 para o outro. Ele tinha que pagar o tributo, já foi pago na hora. Ele não teve a dignidade de receber o seu dinheiro e depois pagar no mês seguinte. Já foi pago na hora. Se foi pago na hora, ele precisou de mais capital de giro, porque você sabe que as empresas hoje se financiam às vezes com o dinheiro do tributo. Não tem mais essa chance. Tá. Pois bem. Agora ele resolveu vender para você parcelado. Se ele resolve vender para você parcelado e você é uma empresa que vai tomar crédito, o que vai acontecer? Ele vai vender por 10 parcelas de 1.280. Quando ele te vendeu em maio, dia 5 de maio, vamos supor que o seu cartão venceu no dia 25 de maio. Quando você paga a primeira parcela, vai 1.000 para ele, 280 vai para a União. E quando vai 1.000 para ele, 280 para a União, o mesmo valor que foi para a União é o mesmo crédito seu que comprou a cadeira. Nesse caso, a responsabilidade do pagamento do tributo, lembra que é do fornecedor. Então, quando for no dia 20 do mês seguinte, ele vai ter que pagar o débito dele, que é os 2.800. Só que como você pagou para ele 280, 2.800 menos 280, 2.520. Quando ele pagar os 2.520, antes de você ter pago a segunda parcela do cartão, você tomou um crédito total. Então, você na perspectiva de comprador, vou parar de apresentar aqui. Vou parar de apresentar. Você na perspectiva de comprador, você percebeu que comprar a prazo é uma grande vantagem, mas isso só acontece, esse exemplo aqui, se você for do simples, regular ou empresa do lucro presumido. Ah, mas e quando eu estou vendendo aqui, ó, para um aluno? O que vocês têm que pensar aqui? A empresa do Simples Nacional, ela não está no regime regular. Se ela não está no regime regular, você não vai sofrer aquela antecipação que você está preocupado. Você vai pagar a DAS normalmente, do jeito que é hoje, no mês seguinte. Então isso não vai acontecer com você. Salvo se você fosse para o regime regular, aí aquela parte que seria por fora ficaria retido na fonte. Então, eu não sei se a sua escola vale a pena ir para o regular ou ficar unificado, mas se for unificado, a sua vida, que é hoje, vai ficar assim até 2077. Tá respondido? Eu acredito que sim, meu amigo. Entendi bem. Olha aí, entendido. Legal. Show Senhores, de eu bola. vou passar de novo o podcast para vocês elevar o nível de consciência de novo. Olha, não tem problema vocês não querer se preocupar. Primeiro, eu quero dar os parabéns para vocês, porque esse assunto, senhores, é um assunto chato, é assunto de quem quer levar a empresa a sério. É chato isso aqui. Mas ele. Eu não sei quem é você que está aqui, mas você, quando ganha um dinheiro, seja você CLT ou seja você colégio, você paga um tributo sobre aquela renda. Aí você pega aquele dinheiro que você ganhou, você compra coisas, e essas coisas têm tributo. E depois você paga o tributo anual de PVA e IPTU do seu patrimônio. Ou seja lá quem você for aqui nessa sala, o fisco ganha mais dinheiro que vocês. O papel de quem entende de tributo é tentar equilibrar o jogo. Porque às vezes, e quem domina margem, domina resultado. Às vezes você que está aqui acha, sonha que tem uma margem de 40%. E se você dominasse os tributos, dominasse descasamento de caixa, às vezes você vai perceber que você tem 25%. Então talvez você precise modificar seu preço. Às vezes você não, 25 não serve para mim, o 15 não serve para mim. Peraí, eu estou tendo 10% de lucro, estou pagando 15% de tributo e eu não estou estudando o tributo.
tem alguma coisa errada, não é isso? Então, senhores, de alguma forma, nesse pouco tempo que eu fiquei aqui com vocês, eu espero, de alguma forma, ter ajudado. Vou mandar os links, assistam. E quem quiser matar a curiosidade para o que vai acontecer com a sua empresa hoje, o que ela faz hoje, o que ela compra, o que ela vende hoje, e como ela ficará o ano que vem, nós temos o simulador por 3,5 salários, tá ok? E acreditem, é sempre algo que os empresários ficam muito felizes. Seja ruim ou seja bom, é Uhum. bom ver o que vai acontecer. Pois é. Acho que é isso. Daci, Daci, meu amigo, muito obrigado pelo momento, pelo tempo, pela participação, ajudou bastante. E esse é o nosso propósito aqui enquanto grupo, viu? O Grupo Ferreira Torres, a gente sempre tenta munir o cliente, o gestor de informações. E você bem falou, né? É um assunto chato, né? Bastante. Mas você conseguiu passar o conteúdo de uma maneira muito didática e eu tenho certeza que impactou a vida de todos os educadores que participam, que estão participando dessa reunião. Então, agradeço a você e agradeço a todos os clientes, parceiros, amigos por este momento que foi enriquecedor, viu? Eu agradeço a oportunidade. Eu coloquei meu Instagram. Uhum, Eu não posto, não costumo postar fotos de viagem, de um prato de comida, mas o meu assunto é chato e eu faço ele ficar mais chato ainda. Eu só posto o assunto tributário. uhum. Então, para quem quer entender um pouco mais, toda semana eu posto, talvez todos os dias, eu posto alguma coisa sobre tributos, sobre reforma tributária. Então, é para quem quer aprender, de fato. Coloquei meu Instagram, Darcy Júnior Tributarista. Siga lá que vocês vão ganhar alguns conteúdos diários. Ok, senhores? Boa, e aqui, ó, Renato de Gravatório, quem está aqui está um passo à frente, verdade? Com certeza. Vocês Pura estão de verdade. parabéns. Vocês estão de parabéns, senhores. Uma hora dessa aqui, às 8 da noite, ouvindo o tributário, sabendo que amanhã vocês vão lidar com aluno e pai de aluno, cara, vocês estão de parabéns. Maravilha. Eu É desejo que isso. Deus abençoe e que vocês levem esses próximos anos de transição da reforma com muita prosperidade, tá ok? Conte conosco se Amém. precisar. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. O papel de vocês é muito Amém. importante para nós, tá? Eu tenho 2 filhos e eu deveria agradecer todos os dias o que vocês fazem. Ainda assim, eu tenho quatro, viu? Ah, é? Então, eu ainda não cheguei nesse nível. Espero um dia chegar nessa aí. Vamos lá, duas É. meninas e dois meninos. E Daci, qualquer coisa a gente pode conversar, você pode passar conteúdo para mim também, a gente encaminha para esse grupo de gestores Perfeito. na webinar, viu? E é isso, vamos Eu vou, transmitir eu vou, eu vou, conhecimento. eu vou pegar alguns materiais que eu tenho. Talvez não dê tempo hoje, mas amanhã eu devo te passar alguma coisa. Você já passa para o Pronto, boa, pessoal. boa, Tá fechado ok? então, Fiquem fechado. com Deus, senhores. Deus abençoe. Pessoal, um abraço, Um Deus abraço. abençoe a todos nós. Daci, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, Fiquem um com abraço. Deus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre